Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Clique no botãozinho inscreva-se e venha fazer parte da nossa turma. Hoje trouxe questões específicas da banca AOCP. Vamos resolvê-las. Levando em conta os usos da vírgula, tem pontuação no seu edital? Terá vírgula. Temos de marcar a alternativa correta. Aqui deu várias opções, nós teremos de ver aqui qual vai ser a correta. Vamos ver aqui primeiro, vamos fazer a leitura. Na página seguinte aqui tem as alternativas que a gente vai marcar, como vai ficar esta sequência. É o que a gente precisa de ver também. Então vamos ver aqui. A primeira, essa relação que, vamos colocar aqui, essa relação que é tão importante para o ser humano pode ser fragilizada pela mudança. Aqui nós temos as vírgulas. E essas vírgulas aqui, você já viu o que? Então aqui eu tenho um que? Um PR, um pronome relativo. Esse pronome relativo, ele dá início a quê? As orações subordinadas adjetivas, que podem ser duas: explicativa ou restritiva. Aqui é bem simples. O que é restritivo? Quando for restritivo, ela vem sem vírgulas, não vem separada por vírgula. Se for explicativa, ela vem com vírgula. O C não vem perto do L no nosso alfabeto, o R vem perto do S. Então, você memorizou. Essa relação para o ser humano pode ser fragilizada. Agora, o que eu falo que é tão importante, ela veio para quê? Esse trecho que está entre vírgulas aqui, ele exerce uma função explicativa. É um termo explicativo. Aqui eu tenho o quê? Uma oração adjetiva explicativa, porque está explicando o termo anterior. Qual relação que é tão importante? Então, ele vem para explicar. Então, a primeira eu já sei que é 5. Vamos ver aqui quantas a gente já pode eliminar. Olha aqui, só restaram 2. E você observa, se você marcar 2 ou 1, o resto aqui, aí você já vai ter a resposta. E agora? Claramente, essa emoção precisa ser colocada para fora. Aqui está separando uma conjunção adversativa, eu já começaria por essa. Por quê? Gente, tem várias opções, comece pela mais fácil, o seu tempo é pouco e hora de prova não é hora de aprender, não. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Vamos procurar aqui para ver, eu não sei onde tem. Claramente essa emoção de sono, apetite ali não, e uma visão pode ser um grande passo. Vamos ver aqui. Todavia, olha aqui a vírgula, todavia, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Aí eu já sei, a última é 1, não é isso? Então vamos ver lá, começa com 5 e termina com 1, começa com 5 e termina com 1. Então já gabaritei a questão sem sofrimento, ok? Agora, claramente, essa vírgula aqui foi usada para isolar adjunto adverbial deslocado, certinho. Então, aqui eu tenho o quê? 2. O que é esse adjunto adverbial? Aqui é um advérbio, claramente, de modo claro. Olha o advérbio de modo terminado em mente. Esse advérbio ele está exercendo a função de adjunto adverbial. Mas como você vai saber que ele está deslocado? Você precisa se lembrar da ordem suveca. A ordem direta das frases, eu tenho um sujeito, um verbo, um complemento e um adjunto adverbial. Sempre que esse adjunto adverbial não vier no final da frase, ele vier no meio ou no começo, ele virá separado por vírgula. Aí acabei de dizer o quê? Sempre. Aí você fala, mestre, mas sempre? Não. Se ele for de curta extensão, pode vir ou não. De uma palavra, ele é de curta extensão. Aí ele poderia vir ou não separado por vírgula. Aqui, então, o 2. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio, como alterações de sono, apetite, irritabilidade e tristeza. Esse monte de vírgula aqui, ele veio para quê? Uma enumeração. Fui ao mercado e comprei arroz, feijão. No momento, nem dá para comprar tudo, porque está tudo muito caro. Comprei arroz, feijão e carnes. Então, aqui eu tenho o quê? Uma enumeração ou termos que exercem a mesma função sintática. Olha aqui, para separar termos coordenados. Ok, o que é um termo coordenado? Aquele termo que
Você entende, ele não precisa de outro para você entender. Algumas bancas usam a outra nomenclatura, mas pode ser termos que exercem a mesma função sintática ou então uma enumeração. Então aqui vai ser o quê? 4. E aí só restou o quê? 1, 2, 3. Vamos ver? Vírgula inadequada, separando o sujeito e predicado. Gente, se não for questão desse tipo aqui, primeira coisa, pegou a sua prova, tem vírgula, você vai se lembrar de que não quero estar no SPC, não quero SVC. O que é isso? Não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento por vírgula. Olha aqui, vamos ver então. Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental pode ser um grande passo. O que pode ser um grande passo? Oferecer ajuda com diálogo e uma visão menos estigmatizada do sofrimento pode ser. Então aqui está acontecendo o quê? Estou separando o sujeito do predicado. Então não posso separar o sujeito do verbo e nem do predicado por vírgula. Então já venho aqui, essa é a número 3. 5, 2, 4, 3, 1. 5, 2, 4, 3, 1. Verificando, 5, 2, 4, 3, 1, certinho. A próxima questão está contemplando concordância verbal. Tem concordância verbal? Lembre-se de que o verbo tem de concordar com o sujeito em número e pessoa. Há outras regras também que vou explicar agora. Questão de nível médio do ano de 2021, a OCP. Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa correta. A adoção de processos sustentáveis é uma questão não de escolha, mas de sobrevivência. O verbo ser está no singular. Até aqui está afirmando. Fazendo concordância com o núcleo adoção. A adoção é uma questão. Disse há pouco, você tem de observar, ok, o que é uma questão de escolha? Vamos simplificar. Vamos marcar aqui, aqui estou. A adoção de processos sustentáveis. Aqui então eu já sei. É o sujeito. Agora o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Então o núcleo do sujeito aqui é o quê? A adoção. Vou colocar aqui núcleo. Núcleo do sujeito. A adoção é uma questão. Isso daqui, tanto A quanto de processos sustentáveis, é o adjunto adnominal. Adjunto adnominal ele vai caracterizar, especificar o substantivo e é um termo acessório. Você usa um acessório, um boné, por exemplo, um brinco, você está numa festa, você quer retirar aquele acessório, ok. Então, fazendo essa analogia, o termo acessório é aquilo, é um acessório que você pode retirar. Eu poderia falar, a adoção é uma questão. Pronto. Poderia retirar de processos sustentáveis. De processos sustentáveis veio somente para especificar qual tipo de adoção. É uma questão não de... voltando aqui. Ok, fazendo concordância com o núcleo adoção. A adoção é. Mas também poderia estar no plural para concordar com processos sustentáveis. O que é uma questão? Somente a adoção. De processos sustentáveis aqui não é sujeito, é o adjunto adnominal, que é um termo que você pode retirar. Então, nada disso. Ele tem de estar no plural mesmo, concordando com o núcleo do sujeito. Afinal, 65% dos chamados formadores de opinião discutem. Acabei de explicar sobre isso. Quero que você que você se lembre, está correta ou não essa questão. 65%. Aqui eu tenho numeral, não é isso? Quando eu tenho número ou então o quê? Porcentagem, o verbo concorda com o número. E se ele vem acompanhado de determinante dos chamados formadores de opinião, o verbo pode concordar tanto com o número, ficando no plural, 65% discutem, e os chamados formadores discutem. Então, até aqui está correto. O comportamento ético-socioambiental de empresas. O verbo discutir encontra-se no plural. Ok, para concordar com chamados formadores de opinião, certinho. E aqui a banca também, a OCP, ela é um pouquinho mais complexa.
Poderia falar para concordar com com a porcentagem 65 também. Então, tem numeral porcentagem acompanhada de determinante no plural, o verbo pode concordar com um ou com outro. Ainda nesta frase aqui, caso o número fosse 1%, o verbo discutir tenderia a ir para o singular para concordar com a expressão numérica. Ele tenderia, vamos ver, colocar aqui. Afinal, 1% dos chamados formadores de opinião, aí eu poderia falar o quê? Discute, não é isso? O que eu disse? Quando tem numeral ou que tenha porcentagem ou seguido de determinante no plural, o verbo pode concordar com o numeral ou então com a porcentagem. O verbo pode concordar com o numeral ou então com o determinante do plural. Então aqui poderia falar 1% dos chamados formadores de opinião discute e 1% dos chamados formadores de opinião discutem. Discutem concordaria com chamados formadores de opinião. Então, descarto a alternativa C. Não tenderia a ir para o singular para concordar com a expressão numérica? Não. Ele poderia ficar tanto no singular quanto no plural. Na sentença, hoje as mudanças já vêm. O que vem ocorrendo? Lembre-se do mestre Mário, circule o verbo locução verbal e faça a pergunta. O que vem ocorrendo? As mudanças sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa também de estar no plural. O verbo vem empregado no plural também poderia ser escrito sem, eu poderia falar elas vêm sem acento? Não. O verbo vir na terceira pessoa do plural, ele exige o acento circunflexo. Então, não poderia, empregado no plural, também poderia ser escrito sem acento circunflexo? Não. Se escrevesse, iria comprometer. Ainda na sentença, hoje as mudanças já vêm ocorrendo. Aí você fala, já havia aqui em cima o que vem ocorrendo? Se substituíssemos ver por haver, como em hoje, já haviam mudanças ocorrendo, ficou estranho, já haviam, aí eu falaria aqui, verbo haver no sentido de existir, já existiam mudanças ocorrendo, o verbo deveria permanecer no plural para concordar com o sujeito, mudanças não. Verbo haver no sentido de existir é sempre terceira pessoa do singular. Então, hoje já havia mudanças ocorrendo, correto? Então, já existiam mudanças ocorrendo, já havia. Verbo haver no sentido de existir, sempre terceira pessoa do singular. Está gostando da aula? Se inscreva neste canal agora mesmo, ative o sininho para receber a notificação de todas as nossas aulas. Então, está gostando da nossa aula? Inscreva-se agora neste canal, ative o sininho para você receber a notificação de todas as nossas aulas semanais. A OCP, ano 2021, questão de nível superior. É correto afirmar que, além de tornarem os ambientes mais bonitos e os pratos mais aromáticos, as plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas para pessoas e animais. Os substantivos ambientes e pratos, então vamos localizá-los aqui. Os ambientes e os pratos. Quando a palavra vem precedida de artigo, nós já sabemos, é um substantivo. Ok, até aqui. Concordam em número com o sujeito plantas? Os substantivos, eles têm que concordar com o sujeito? Não. O que vai concordar com o sujeito? É o adjetivo aqui que vai concordar com o substantivo. O adjetivo, vou colocar aqui, concorda com o substantivo em quê? Com o substantivo, vamos colocar completo aqui, com o substantivo em gênero, que é o quê? Masculino e feminino, em gênero e número, singular e plural, correto? Então,
será que aqui eu teria de usar, cadê plantas? Vamos achar aqui. As plantas possuem características químicas, ok. E se eu viesse colocar aqui, ó, além de tornar o ambiente, vou colocar aqui, além de tornar o ambiente mais bonito e o prato mais aromático, as plantas possuem características químicas. Aqui não há essa relação, você viu? Quando eu venho e coloco aqui esses substantivos no singular, não interfere, você pode usar o sujeito plantas da mesma forma, então eles concordam em número, que é singular e plural com sujeito plantas, nada disso. Plantas aqui é um substantivo. Se eu dissesse, por exemplo, bonitas, as plantas bonitas, sim, aí teria de concordar o adjetivo bonitas, concordaria com o substantivo plantas. Então, nada disso da alternativa A. O adjetivo tóxicas concorda em gênero, quando fala gênero masculino e feminino, e número com o substantivo químicas. Então, vamos ver aqui. As plantas possuem características químicas, características boas, ruins. Então, químicas aqui, na realidade, é um adjetivo. Tem dúvida? Olha aqui, se eu já tenho um substantivo, o que acompanha o substantivo é o adjetivo. Substitua por boas, ruins, características boas, ruins, bonitas. Então, adjetivo. Aqui está falando, o adjetivo tóxicas concorda em gênero e número com o substantivo? Não. É adjetivo, correto? Então, aqui não é. Uma palavra você já elimina essa alternativa. Então, pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritar a questão. Só restam 3 alternativas. Os adjetivos bonitos e aromáticos, então vamos ver os ambientes mais bonitos, os ambientes bonitos e os pratos mais aromáticos. Adjetivos concordam em gênero, masculino, feminino, e número singular e plural, com os substantivos aos quais se referem. Então vamos ver. Os ambientes, substantivo, não é isso? Substantivos bonitos, aqui substantivo também. Então, substantivos bonitos, pratos aromáticos, concordam em gênero e número com os substantivos aos quais se referem. Certinho, alternativa C. Os substantivos químicas e tóxicas, características substantivo. Então, aqui, químicas é o quê? Um adjetivo, já descarto. Tóxicas, vamos ver aqui, as plantas possuem características químicas que podem fazer com que as plantas sejam tóxicas. Então, aqui é um adjetivo, nada de substantivo. Os substantivos pessoas e animais estabelecem concordância de número com o sujeito plantas. Vamos ver? Pessoas e animais, observe aqui, que sejam tóxicas para pessoas e animais. Ok, as pessoas, os animais, então aqui eu já sei. Está certo, substantivos estabelecem concordância de número com o sujeito plantas, faça isso. Modifique, coloque pessoa, vamos colocar no singular. Será que eu teria que colocar planta se eu colocar pessoa e animal? Vamos ver? As plantas possuem características químicas que podem fazer com que sejam tóxicas para o ser humano, para a pessoa e animal. Eu poderia usar plantas normalmente, poderia vir aqui e colocar no singular. Então, isso aqui é fácil. O que tem que concordar com o substantivo, vou colocar aqui, ó, que concorda com o substantivo em gênero, adjetivo. Em gênero e número é o quê? O adjetivo, o pronome, o que as bancas mais utilizam, o artigo, certo? Então, isso daqui vai concordar com o substantivo. Agora, sujeito não tem de concordar em gênero ou número com outros substantivos, não. O que vai concordar em gênero e número com o substantivo é o quê? O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Certinho? Show de bola, muita atenção. Descarto também a alternativa E.